a gente tem um judiciário hoje que não nos passa segurança. E indicações para o judiciário que são iguais a essas indicações, como a do Manteiga, como a de qualquer pessoa. Hoje, não tem mais critério. O critério para o Banco Mundial, vou mandar um economista bala para lá. O judiciário, vou mandar para o ministro um jurista que tem uma obra vasta, é um cara que pensa o direito. Não, a gente vê isso se repetir. E isso se reflete na engrenagem do nosso mecanismo. Porque você veja, aquela decisão do Supremo de restringir o foro especial por prerrogativa de função, sabe, o foro privilegiado, essa decisão de restringir o alcance do foro privilegiado lá no Supremo Tribunal Federal, ela completou agora, em 2023, 5 anos, senhores. Mas os ministros, eles têm flexibilizado esse entendimento e mantido dentro da corte investigações que não atendem aos critérios previstos pelo próprio plenário da corte. E olha, 5 anos, não mudou muita coisa em 5 anos. O julgamento, concluído em maio de 2018, definiu que deveriam tramitar no STF apenas processos de deputados e senadores que tivessem cometido crimes durante o mandato e ligados ao exercício do cargo. Acontece que as decisões recentes mostram que essa jurisprudência ainda não está valendo, né? Ela não vem sendo respeitada, o STF não respeita as próprias decisões, né? Veja, depois, né, com que ainda não está mantida e que depois da corte virar alvo de ataques, houve um alargamento do entendimento sobre quais investigações deveriam ficar nas mãos dos ministros. Ou seja, veja o caso do 8 de janeiro. Exato. Né? Por que está no Supremo? Por quê? Se é só deputado, senador, por crime durante o mandato e ligado à função no legislativo. Agora tem quase 2 mil denunciados, mano. Não tem ninguém com foro especial ali. Olha agora, quem poderá nos defender? Ô Pavi, você falou em alargamento na chamada da nossa notícia aqui, foi exatamente o termo utilizado, não me lembro agora se foi pelo Nunes Marques ou se foi pelo André Mendonça no voto. Ele disse que o que estava acontecendo era justamente isso, um alargamento do conteúdo dos inquéritos que tramitam no STF para estar puxando para a Suprema Corte a competência para julgamento de muitos casos, dentre eles o caso do 8 de janeiro, que, como você disse aqui, realmente não envolve ninguém que tenha foro por prerrogativa de função, não envolve ninguém, nenhum deputado federal, nenhum senador, nenhuma autoridade pública, mas que está lá por um entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, não é uma grande novidade, né? O Supremo se contradizendo aí nas suas condutas em relação aos fatos políticos que aconteceram no país, principalmente nos últimos 2 anos. E isso é muito triste, porque, novamente, um país com insegurança jurídica é um país que não consegue construir um bom ambiente para atrair investimento, não consegue construir um bom ambiente nem mesmo para a sua própria população. A insegurança jurídica é um dos maiores cânceres que nós temos hoje no nosso país e ela precisava urgente acabar com isso, porque, enfim, enquanto a gente não conseguir um sistema de justiça que seja de fato justo, nós não vamos conseguir avançar enquanto sociedade. Isso é um dos pressupostos da democracia. E, enfim, enquanto isso continuar da forma com que está, enquanto os ministros do STF não entenderem que existe a necessidade de uma jurisprudência consolidada que seja de fato observada, nós não teremos nenhum avanço enquanto sociedade, infelizmente. Porque veja, o governo já adiantou hoje que só vai falar de reforma administrativa depois que aprovar a tributária. E a tributária também não traz alíquota. Quem vai fazer a alíquota é lei complementar, que é mais fácil de aprovar, mais fácil ou mais barato, não sei. Qual dos dois é mais exato dizer para esse caso. Então a gente vai ter uma reforma tributária que não vai definir nada. Depois tem uma reforma, se é que vai ter uma reforma administrativa, porque o Brasil precisa de enxugar, né, o tamanho da administração. Agora, o PT vai enxugar? Não vai, todo mundo sabe. Aí também tem um arcabouço fiscal que está pendente. Mas assim, que segurança jurídica vão ter? Reforma tributária, reforma administrativa, o marco fiscal, porque o texto da Constituição, a competência,
O foro especial por prerrogativa de função está na Constituição desde sempre. Mas 5 anos atrás entenderam alguma coisa, agora entendem outra. Mas o texto é o mesmo. Aí o que adianta falar, temos uma reforma tributária, temos um marco fiscal, um arcabouço fiscal, para quê? Se depois o STF entender diferente, e daí no mês seguinte ele entender diferente, do outro mês ele entendeu outra coisa. Perfeito. E a Tebet, tadinha, ela falou que vai dormir no Senado, até aprovar a reforma tributária agora. Né? A Tebet vai dormir lá à toa. Que é capaz de eles aprovarem, ela está dormindo e ninguém deixa acordar a Tebet. Já está dormindo e não está percebendo. Não percebeu aí. Sonho. Eu não sei, acho que ela está muito da viva, viu? O paradoxo dessa reforma administrativa é que, entre outras coisas, ela trata também da contratação de funcionários públicos, né, cargos de confiança. E o PT, ao mesmo tempo, quer discutir a reforma administrativa e colocando amigos em cargos estratégicos dentro e fora do país. Né? Então, não tem lógica isso. Né? Eu acho um baita paradoxo. Só resta rir, exatamente. Olha, eu sinceramente, isso é assustador. Uma vez eu falei, disse, são engenheiros formados por curso de correspondência. Eles querem começar pelo teto. A prova de que isso é verdade, que ele falou assim, não, vamos discutir a reforma administrativa depois da gente encerrar a reforma tributária. Mas, pô, a lógica primeiro você diz qual é a máquina com a qual você gasta para saber qual é o tributo que você precisa ter para pagar essa máquina. Exato. A lógica fala que eu tributo. É isso aí. É isso aí. Mas não tributa que eu falo. Exato. Isso olha... Dava um programa bonito em Fala que eu tributo. Eu falo isso, isso mesmo. Apresentação do ministro Haddad. Ai, que horror. Mas veja... É óbvio que ele vai pensar desta maneira, porque, da perspectiva, o Estado é o elemento central de todo o processo social. Eles não veem a sociedade. E olha que coisa curiosa, cada vez mais eu tenho a conclusão de que realmente o Trotsky foi jogado no lixo. Por quê? Porque mesmo os esquerdistas têm grupos que dizem assim, é a sociedade sobre o Estado, que era o caso do Trotsky. Não à toa, trotskista tem mania de virar liberal no final da vida, não sei por quê, mas ele tem mania de virar liberal. É curioso, imaginando como se fosse... mas sabe por quê? Porque tudo que ele falou na vida dele foi um Trotsky. Você sabia que o Olavo de Carvalho... Ele passava Trotsky. Sim. Então todos eles nos passavam Trotsky. Mas olha que coisa curiosa, o Olavo de Carvalho saiu, transitou pelo liberalismo e descobriu falhas no liberalismo, tanto que ele passou a dizer só pode ser conservador. Tanto que ele passou a ser uma frente conservadora contra o liberalismo, inclusive. Tinha uma coisa do Olavo de Carvalho que eu achava muito engraçado, e eu discordava dele. Ele dizia o problema dos liberais é que os liberais veem os valores como se fossem um mercado, ou seja, coloca vários valores, o melhor valor ganha. Eu discordava dele, continuo discordando, mas pior de tudo é que ele acaba tanto certo. Essa talvez seja a razão pela qual eu acabo apostando que o liberalismo é uma saída. Por quê? Porque você coloca em concorrência todas as perspectivas da sociedade. Mas sabe essa questão do STF? Eu vejo no seguinte, nós temos, na verdade, um Senado Federal apático, não é? Porque nós estamos aqui semanalmente... especialmente o Pavinato, todo santo dia, noticiando aqui para as pessoas várias contradições e problemas deste nosso sistema, e o nosso Senado observando. Não entenderam que são senadores, eles acham ainda que são vereadores. Nada contra os vereadores que têm uma participação extremamente importante nas cidades. Por enquanto. Por enquanto, exatamente. Por Você enquanto, foi bem perspicaz. Vão virar síndicos. Capazes de... Se é que vão ter função depois da reforma tributária. Vou fazer um comentário que eu acabei desviando ali. Tem um detalhe, que é a questão do foro privilegiado. Se quisessem, se os deputados e senadores quiserem mudar o Brasil mesmo, eles não precisam fazer muitas coisas. Não precisam nem fazer uma reforma do sistema político por uma constituinte revisional exclusiva, tal qual defende o doutor Armênio dos Santos. Na realidade, pode fazer duas coisas só. Retira da gaveta ou pede para o Arthur Lira sair de cima da discussão da extinção do foro privilegiado. Primeira coisa. E a segunda, coloca-se um projeto de lei para encerrar o papel revisional
do Supremo Tribunal Federal. Se fizer essas duas coisas, acaba a esculhambação no Brasil. Ou ela será pelo menos mais refinada. Não, e mais faz aquilo que você falou ontem também, né? Reduz a função do legislativo para legislar. Para fazer aquilo, Exatamente. exato, vai fazer aquilo que lhe cabe. Exatamente. Se retirar o foro privilegiado, por qual razão? Porque acaba sendo uma mesa de barganha entre o grupo do Legislativo e o grupo do Judiciário. Por quê? Porque no Legislativo o Senado pode afastar ministros do Supremo e os ministros do Supremo podem colocar de todas as formas possíveis empecilhos ou impedimentos para os parlamentares. E você coloca, eu estou falando só da parte federal, mas se espalha para o país como todo, em todas as instâncias. Se você fizer apenas isso, se eu pudesse fazer um pedido para Sua Excelência Arthur Lira, sabendo que ele jamais vai... Pelo amor de Deus, saia de cima da extinção do foro privilegiado. Permita que a sociedade respire. Se o senhor extinguir o foro privilegiado, eu tenho certeza que em um mês, lá o presidente do Senado vai olhar para os ministros do Supremo e vai dizer: agora cansei. Você não vai mais rasgar a Constituição. Se rasgar da próxima, não tem essa que o Supremo é o último a errar. Está errado e você vai ser empichado. Por quê? Porque eles não estão nas mãos dessas autoridades. Não estou dizendo que essas autoridades estão sendo criminosas. Estou dizendo apenas que eles jogam de acordo com as regras do jogo. E as regras do jogo permitem isso.